Quando você se joga dessas atividades mais intensas, você vai aprender a ler uma questão de forma eficiente, mesmo que o seu corpo não queira mais ler nada. E isso vai acontecer no meio do Enem, porque a prova é longa. E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Se você tem alguma dúvida se vai ou não prestar o Enem esse ano, é para acabar com essa dúvida que eu vou fazer esse vídeo. E se você tem certeza que vai prestar, esse vídeo também é para você, porque nele eu vou falar como você pode estudar para aumentar a sua nota daqui até o Enem. E eu tenho certeza que algumas coisas que eu vou falar você ainda não pensou em fazer. Buf! Vamos começar pensando no que o Enem vai exigir de você e vamos pensar como encaixar um estudo ideal nesses quase 150 dias que a gente tem aí. O Enem é uma prova de 180 questões e uma redação dividida em 2 domingos. Isso dá mais de 10 horas de prova. Olhando só para esse dado, eu já sei que você precisa ter resistência física para aguentar a prova toda. E vai ter que manter um ritmo de resolução de questões para terminar a prova dentro do tempo, senão também não dá. O Enem não é uma prova que você faz com pressa, é uma prova que você faz com ritmo. Em 150 dias, uma das suas prioridades precisa ser ganhar resistência física e ritmo de prova. Mas Kleber, tem um monte de conteúdo que eu ainda nem vi, eu preciso ver antes do Enem. Será que antes de pensar na prova, não vale a pena pensar nos conteúdos? Talvez você não saiba que a imensa maioria das pessoas que passam não viram tudo, mas 100% das pessoas que passam tinham resistência física e conseguiram terminar a prova no tempo. Se você gastar 150 dias para ver todo o conteúdo e não aguentar fazer todas as questões da prova, acabou o Enem para você. Então eu deixo completamente o conteúdo nesses 150 dias até o Enem? Não. Você vai buscar o conteúdo, só que você tem que buscar o conteúdo certo para conseguir fazer as questões mais rápido e acertar. Parece interessantíssimo ouvindo falar, mas como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou encontrar esse conteúdo? Ainda bem que você perguntou isso. Você vai tentar fazer as questões que mais caem no Enem e quando você gastar muito tempo para acertar essa questão ou errar essa questão, você vai buscar o conteúdo que faz você reduzir o tempo de resolução e também faz você acertar. Tá bom, vamos ver se eu tô indo na linha certa. Fiz uma questão de análise combinatória, gastei 5 minutos, mas eu percebi que desses 5 minutos, 4 eu gastei fazendo a conta. Significa que o conteúdo que eu tenho que buscar não é um conteúdo de análise combinatória, é um conteúdo para entender como fazer a conta mais rápido. É isso? É exatamente isso. Duas coisas vão acontecer com a maioria das pessoas nesses 150 dias daqui até o Enem. Primeiro, se elas acertarem a questão em casa, não importa o tempo gasto, elas acreditam que vão acertar no Enem. Isso está errado já. E segundo, quando elas errarem a questão em casa, elas vão buscar o máximo de conteúdo para acertar, mas nunca vão buscar o conteúdo que falta para acertar mais rápido. Uma parte eu entendi, mas quando eu erro uma questão, eu tenho que buscar o conteúdo, não tem? Por exemplo, errei uma questão sobre divisão celular e eu não sei sobre divisão celular, eu tenho que buscar esse conteúdo, não tenho? É claro que tem, mas aqui tem uma diferença brutal entre estudar todo o conteúdo sobre divisão celular e estudar só aquele assunto que impediu você de acertar a questão. Mas é aí que tá o lance. Para mim só faz sentido estudar as coisas se eu estudar tudo. Se eu estudar só uma parte, parece que não encaixa, eu fico inseguro, não consigo. Isso é herança do seu tempo de escola, porque quando um professor vai explicar uma matéria, ele precisa considerar que os alunos que estão ouvindo a aula não sabem nada. Então ele começa sempre uma explicação do zero, para que todo mundo possa acompanhar. E isso acaba fazendo a gente acreditar que a gente só consegue aprender quando estuda as coisas do zero, o que não é verdade. E isso vai fazer os seus 150 dias até o Enem renderem muito menos, porque você vai estudar muita coisa que não precisaria estudar. Faz todo sentido, mas para mudar isso é que né? Tem duas coisas que mudam isso. Primeiro, você tem que garantir que depois de estudar só uma parte do assunto ou do conteúdo, você se tornou realmente capaz de acertar a questão. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E segundo, você precisa investigar com precisão o que você não sabe na questão. Você tem que achar o limite do seu conhecimento para estudar o que falta e não o que você já sabe. Vamos usar como exemplo essa questão da divisão celular que você falou aí. Qual é o contexto dela? Essa questão estava falando sobre multiplicação das células no sistema imunológico. Tá aí, esse contexto é diferente de divisão celular na formação dos gametas, por exemplo. Para acertar essa questão, você precisa de uma parte do conhecimento de divisão celular e buscar essa parte vai ser muito mais rápido do que buscar tudo. Mas e se em uma outra questão cair a outra parte do conhecimento sobre divisão celular? Já não compensa eu me prevenir e estudar tudo? O mundo tá cheio de gente prevenida que não passa em lugar nenhum. As pessoas estudam para ficar satisfeitas porque estudaram tudo, mas reprovam porque deixaram de estudar direito aquilo que caiu. Elas ficam pensando no que poderia ter caído. Se você estudar de maneira mais específica, você vai gastar menos tempo na teoria e mais tempo nas questões. Vamos supor que estudando assim, em um dia, você resolva 45 questões. Estudou especificamente e fez mais questões. Agora pensa um amigo seu
que errou uma questão no começo do dia e se afundou na teoria para estudar tudo que poderia cair no Enem a partir do que ele errou naquela questão. Cara prevenido. No final do dia ele estudou o mesmo tempo que você, mas ele resolveu só 15 questões. Ao final de 100 dias ativos de estudo, você teria resolvido 450 questões e o seu amigo 150 questões. Você seria um monstro destruidor de questões e ele, um sábio com conhecimento saindo pelos ouvidos, com 1/3 da sua experiência em atacar as questões. Quem vai se dar melhor no Enem? Buf! Eu! E isso vai acontecer porque você vai estar muito mais familiarizado com as questões do Enem. Você vai se sentir em casa. Seu amigo vai ter dificuldade para terminar a prova, porque o ritmo dele de questões vai ser muito menor que o seu. Enquanto ele estava preocupado com a teoria que poderia cair no Enem, você se jogou em simulado parecido com o Enem. Os simulados ensinaram o que você deve fazer quando chega 3 horas de prova e as suas costas começam a doer, o olho começa a lacrimejar, a cabeça começa a viajar e o ritmo começa a cair. Quando você se joga nessas atividades mais intensas, você vai aprender a ler uma questão de forma eficiente, mesmo que o seu corpo não queira mais ler nada. E isso vai acontecer no meio do Enem, porque a prova é longa. Ao invés de ficar confortável estudando teoria que poderia cair, você se colocou na pior situação, que é enfrentar uma questão atrás da outra, sem tempo para visitar a geladeira, sem música, com uma cadeira dura, com calor e só com uma caneta preta na mão. Você escolheu fazer isso com seus 150 dias. Você não escolheu fugir do que você vai enfrentar no dia do Enem. Você não escolheu cruzar os braços e ver um professor dando aula sobre os assuntos que podem cair no Enem. Você se agarrou com as questões do Enem e descobriu que um professor nenhum no mundo vai ser capaz de lutar por você no Enem. O estudo nesses 150 dias pro Enem precisa tirar você da sua zona de conforto. Mas isso não significa ignorar que você precisa de descanso. Pelo contrário, você não vai estudar todos os 150 dias que faltam até o Enem. Alguns dias você vai descansar com força, porque o seu corpo precisa disso e ponto. Mas Kleber, já é pouco tempo daqui até lá. Ainda não vou estudar todo dia? Vai ter gente que vai estudar mais do que eu e vai me passar. Tentar estudar todos os dias parece a ideia perfeita, porque quando a gente tem menos tempo, o ideal seria aproveitar todo o tempo que a gente tem, certo? Lógico. Você só vai conseguir estudar todos os dias se estudar errado. A gente consegue passar dias e dias assistindo aula porque nós somos treinados por mais de 12 anos na escola para fazer isso. E a gente quase não cansa fazendo isso, a verdade é essa. Mas se você fizer um simulado de 90 questões em um dia, brigar com as questões como se estivesse no Enem e encontrar em cada questão aquilo que você precisa evoluir para ser aprovado, certamente você vai precisar descansar. Não tem para onde fugir. Se você estudar direito, você vai cansar e você vai precisar descansar. Eu não tinha pensado desse jeito, acredita? Você precisa se jogar em uma atividade pesada, porque o Enem é pesado e você precisa estar preparado. Mas você precisa considerar que só é possível entrar nesse tipo de preparação que traz a aprovação se você estabelecer que dos 150 dias que faltam, parte deles precisam ser dedicados totalmente ao descanso. Eu vou falar algumas coisas que vão fazer a sua aprovação acontecer nesses 150 dias e depois eu vou falar como você vai colocar isso em prática. Primeira coisa, você não pode fugir das questões para o conforto da teoria e das aulas. Presta atenção nisso. Segundo, você tem que fazer as melhores questões de acordo com as suas dificuldades. Não faz qualquer questão só para dizer que está fazendo questão, isso é perda de tempo. Terceiro, você precisa dar um tratamento especial a todas as questões que você errar, porque são elas que vão fazer você passar. E quarto ponto, a sua redação pode passar de 940 pontos nesses 150 dias e não importa a nota que você teve na última redação do Enem. A redação não precisa subir gradativamente. Ela pode subir de 660 para 980 pontos de um Enem para o outro. E eu vou falar como é que faz isso. Mas eu não vou falar agora porque faltando 150 dias para o Enem, as questões precisam ser priorizadas, porque ela precisa de muito mais tempo para a gente evoluir. Eu entendi. Eu tenho que sair correndo agora e pegar as provas do Enem passado todas e começar a resolver, não é isso? Fazer as provas antigas do Enem é melhor do que não fazer nada ou ficar só vendo aula e teoria, mas não é o método mais eficiente também. Então qual é? A seleção de questões que você vai resolver nesses 150 dias até o Enem vai determinar se você vai passar ou não. Se você descobrir quais questões você costuma errar dentro das questões que mais caem no Enem, você vai passar e é nisso que você tem que focar. Outra coisa que ninguém faz é, você precisa saber quais questões dessas que costumam cair muito no Enem, você acerta, mas gasta muito tempo para resolver. Se você tiver essas duas informações, não existe possibilidade do Enem ser um problema para você, porque só existem duas coisas que podem fazer alguém ser reprovado no Enem. Primeiro, errar as questões, claro. E segundo, gastar muito tempo para acertar as questões e não conseguir fazer todas. E para acabar com esses dois pontos, você precisa fazer as questões certas daqui até o Enem. Se você tentar fazer todas as questões das provas antigas do Enem, não vai dar tempo. Por isso você precisa de um selecionador de questões para colocar na sua frente todos os dias a questão certa, no momento certo, e o Doodle consegue fazer isso com uma maestria incrível. O Doodle pode selecionar mais de 2.000 questões para você fazer daqui até o Enem, e ele vai fazer essa seleção de acordo com as questões que você erra e acerta. Ele vai mapear as questões que mais caem no Enem, vai avaliar a sua capacidade de acertar essas questões e quando você errar,
ele vai trazer mais questões para você treinar e melhorar justamente nos pontos que você precisa. Além disso, ele ainda tem simulados com 180 questões e no final o Doodle mostra todas as questões que você acertou acima do tempo ideal. Imagina isso, você faz o simulado parecido com o Enem e o Doodle fala em quais questões você gastou mais tempo para você melhorar o seu tempo. Buf! Todo dia ele vai trazer listas de questões para você fazer e quando você errar uma questão, você estuda, aprende a resolver e marca essa questão para voltar em 2 semanas. Isso vai mostrar se você consegue mesmo acertar essa questão. Existe um erro que as pessoas cometem na preparação para o Enem que faz muita gente ser reprovada. Que erro é esse aí? Eu não quero cometer. Confiar que é capaz de acertar uma questão sem garantir isso. Como assim? Eu não entendi. Você faz uma questão e erra. O que é que você faz depois? Eu estudo para aprender a fazer essa questão, claro. E depois? Depois que eu aprendi a fazer, eu faço a questão e pronto, já sei fazer, não tem mais nada para fazer. E ter aprendido a resolver essa questão garante que você vai acertar uma questão parecida no Enem? Eu acho que sim. Não garante. Acompanhando mais de 4.000 pessoas que usaram o Doodle, eu percebi que algumas pessoas erraram algumas questões mais de 11 vezes antes de começar a acertar essa questão e nunca mais errar. Por isso, sempre que você errar uma questão, você tem que resolver essa questão de novo em 2 semanas. Se você acertar, beleza, pode deixar de lado ou colocar para voltar em 30 dias. Mas se você errar, você precisa estudar de novo e colocar essa questão para voltar em 2 semanas. Sabe qual é a coisa mais interessante disso? O quê? As pessoas que entenderam isso e aplicaram, passaram de 800 pontos no Enem. Existe um mito na cabeça dos vestibulandos que faz eles pensarem que depois de errar, estudar e aprender a fazer a questão, eles vão acertar uma questão parecida no Enem, mas não é isso que acontece. As pessoas precisam errar várias vezes antes de acertar no Enem. Por isso, a revisão em 2 semanas muda completamente o resultado das pessoas. O Doodle tem um sistema de revisão que traz essa questão de volta e você nunca perde essa questão no meio de todas as outras que você faz. Fica tudo muito organizado e não dá outra. A nota, buf, explode. O Doodle foi melhorando de acordo com tudo que dá mais certo nos estudos. Por isso que estudar 150 dias com o Doodle vai aumentar a sua nota muito mais do que fazer 300 dias de estudo tradicional. Nem tem como comparar a evolução de uma pessoa que estuda com o Doodle com uma pessoa que estuda do jeito quadradinho, tradicional, gastando tempo e jogando fora um tempo precioso. Dá uma olhada no link desse vídeo. Talvez tenha uma promoção no Doodle que vai ajudar você a assinar, mas mesmo que não tenha promoção, se a sua aprovação vale a pena, invista no Doodle que a sua aprovação vem. Compartilhe esse vídeo com os amigos que fizeram inscrição no Enem e querem fazer o melhor estudo nesses 150 dias que faltam até o Enem. Vamos trazer sua aprovação para casa? Valeu!